nós somos o programa de dança experimental ProDaex, é um programa da extensão universitária da UFMG, e a gente tem vários projetos que acontecem presencialmente. Com essa parada, né, essa pausa em decorrência do Covid-19, a gente continuou se encontrando virtualmente e a gente teve a ideia de estar compartilhando com a comunidade algumas das coisas que a gente faz presencialmente. Uma delas boa mesmo. Uma delas são as oficinas de dança que a gente desenvolve num projeto dentro do programa, que é o projeto No Dançar. E aí a gente deu o nome para esse projeto nas lives de Pílulas em Dança. Que porque lindo. É diferente do presencial. Poético, né? Isso. Poético. O Elbert. O Elbert é um poço de criatividade, né? A pílula que ele me deu, eu nunca vou esquecer. Ele ensinou uma sequência rítmica, né? Achei lindo. Exatamente. Então, o Elbert, ele ficou com essa parte de trabalhar ritmos variados, né, nas pílulas em dança. A Andressa, que é a outra bolsista, ela vai tem trabalhado com forró. Que legal. Então tem gente da dança do salão aqui, né? Tá uma delícia. A gente dança com vassoura. Então ela vai gostar da nossa live, porque eu vou falar. Pois E nós temos uma outra live que é Danças Orientais, com a Carol Amaral. Eu tenho uma aluna que trabalha com dança do ventre. Ela, ela dança do ventre, mas a pesquisa dela não envolve isso exatamente, sabe? Mas ela é uma dançarina de dança do ventre. Eu acho que ela vai gostar. Pois é. E a gente tem mais uma oficina que é Danças Urbanas, com a Carol Amaral. Danças Orientais é com a Carol Neves. Tem duas Caróis. Nossa, dança dos... gente! Carol Amaral, qual Carol? Enfim. E aí tem sido uma delícia. De quarta a sábado, oficina à tarde. Né? É muito gostoso, é muito inclusivo. E as oficinas, elas vão... cada dia aprende uma coisa nova, tem coreografias. É uma delícia, recomendo a todos, né? A gente pode até fazer uma de tango, hein, Olga? Como a gente faria um tango sem o par? Que exercícios! Vamos fazer uma dessa? Vou pensar nisso. A gente vai conversar no privado e depois, gente, a gente compartilha aqui. Se der certo, né? Se a Olga topar, enfim. Bom, e esse projeto aqui, Dança e Prosa, ele surgiu a partir das nossas pautas que a gente tem sentido, dos nossos encontros às quintas-feiras, que é do grupo de pesquisa, né? É o grupo de estudos, que é o Dança 1, onde a gente transforma tudo que a gente fala em dança, literalmente, são os nossos projetos. O resultado desse grupo, o ano passado, foi o nosso projeto de estudo sobre Oscar Niemeyer, né? Entre as linhas curvas de Oscar Niemeyer. E esse ano a gente parou, mas a gente retoma através das lives, convidando, né, as pessoas que têm dialogado conosco, por meio do grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança. E a gente inicia esse projeto falando sobre um memorial, sobre o legado de Marlene Silva. Depois a gente conversou com a Ciane semana passada, né? Sobre dança experimental, retrospectivas e pesquisa. E hoje com a Olga. Por que a Olga? Gente, a Olga é minha parceira há muitos anos. A gente se conheceu no Palácio das Artes. Nós somos colegas de balé, né? Com o professor Carlos Leite, com o professor Emil, com tantos, né? E a gente nunca sonhava, né? Nossa, nunca. O que ia acontecer das nossas vidas, né, Olga? Eu lembro quando você entrou para a educação física, eu fiquei pensando, será que era legal entrar na educação física também? Eu pensei assim, sabe? Mas a minha vocação era muito ligada a letras, tudo. Eu acabei... eu passei por um processo muito grande acadêmico, né? Primeiro eu fiz comunicação social, né? Agora eu passei para... Depois eu entrei para letras, depois de um processo longo, sabe?
Mas a minha vocação não era tanto educação física, não. Sabe? Apesar de eu ter feito ginástica olímpica, né? Eu fiz ginástica olímpica há muito tempo. Muitas pessoas que eu convivi acabaram indo para educação física, né? Mas eu fiquei um pouco na dúvida o que eu ia fazer, sabe? E eu achei muito bonito o seu caminho, né? Eu lembro que a gente conversando, né? Eu me lembro, Olga, a gente conversando o que a gente ia fazer. No nosso tempo era vestibular, né? Ah, você vai fazer vestibular para quê? Você vai fazer para quê? Para quê? Para quê? E eu falava assim, eu vou fazer educação física, porque eu estava na verdade, eu estava entre fisioterapia, terapia ocupacional e educação física. E acabei escolhendo a educação física, porque a educação física tinha disciplinas de dança, né? Aqui na UFMG tinha e ainda tem. E olha, você vê que trajetória. Hoje eu sou professora, né, no curso de educação física, que eu me formei, que eu me graduei. Então, eu estava falando desse nosso encontro, né? Depois desse tempo, dessa pausa de tantos anos, nós vamos nem contar quantos anos, né? A gente se encontra nesse mesmo nível, né? Professoras da graduação, envolvidas com a pós-graduação, pesquisadoras, dançarinas, amamos dançar na rua, tanta coisa. E é por isso, e além disso, pessoal, quando eu abri o grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança, como a gente estava caminhando junto, eu convidei a Olga para ser vice-líder do grupo, né? É um grupo certificado. Eu fiquei muito honrada com essa proposta. Pois né? É um grupo certificado pelo CNPq. E a Olga também tem, né? Ela abriu um grupo. Depois vou pedir para ela falar um pouco desse grupo, que eu tenho o privilégio de ser a vice-líder também. Então, uma sempre ajudando e soprando as bolhas de sabão da outra, né, Olga? Que lindo, Delícia, que bom. Então, eu queria que você falasse um pouco né, de você, dessas memórias que eu dei início, um pouco da sua pesquisa. Eu sei que nós sabemos que você terminou o seu pós-doc recentemente. E o pessoal conhecer um pouco de onde vem esse tema que a gente vai falar, corpo e improvisação. Bom, como né, já foi falado, né, eu vim do balé clássico, né, no Palácio das Artes, com Carlos Leite, né, eu tive uma interrupção no meu processo, né? Eu comecei a ser professora de balé clássico, fui professora de balé clássico um tempo, né? Coreografei muito, mas aí na hora que eu voltei a estudar, né? Eu interrompi meu balé, eu interrompi mais ou menos uns 7 anos meu balé. Pelo processo todo de graduação, mestrado e doutorado, eu interrompi. Sabe? Fiz o curso de letras, que é uma coisa que eu gosto muito, adoro poesia, adoro ler, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Aí, quando eu terminei tudo isso, né? Quando eu entrei pro Cefet, eu tive a oportunidade de ajudar a construir um programa de pós-graduação, né? Eu participei do grupo, né, de professores que escreveu o projeto do programa de pós-graduação. E uma das coisas, né, que a gente colocou, né, astutamente, né, é estudos de linguagens. Estudo de linguagens é uma coisa que ultrapassa, né, o estudo de linguística especificamente, né, e envolve outras linguagens do corpo, da imagem, dos filmes, né, do teatro, né? Então, assim, nós fizemos uma coisa aberta para a gente ter possibilidade de pesquisar várias coisas do nosso interesse, né? E aí, nesse ponto, né, eu comecei a trabalhar com semiótica e artes visuais, eu dava aula de semiótica e artes visuais, e dava aula de poéticas do corpo. São 2 disciplinas que foram propostas, né, no programa, no nosso programa, e que eu escrevi a ementa. Aí eu dava essas 2 disciplinas e ficava muito feliz, porque eu trabalhava com muitas linguagens, eu estava muito apaixonada com essas 2 disciplinas. E um dia, né, na minha
aula de poéticas do corpo, eu comentei na sala de aula, eu gostaria muito de orientar a dança, que eu gostaria de juntar as duas pontas da minha história, né? Juntar dois pontos que são minhas paixões, né? Que a pesquisa, eu adoro pesquisar, né? Adoro ler, adoro estudar, adoro escrever. Aí eu falei, gente, eu gostaria muito de pesquisar dança especificamente, inclusive, né, as linhas de pesquisa, o próprio projeto, né, do nosso programa envolve a possibilidade, né, não é especificamente sobre dança, mas envolve a possibilidade de pesquisar dança. Aí eu falei isso na sala de aula. Um aluno meu foi muito entusiasmado, falou muita coisa comigo e falou que tinha uma amiga que talvez interessaria. Eu achei que era a Ciane, porque não passou nem 2 dias, né? Não passaram nem 2 dias, ela apareceu lá no programa com um monte de textos, todos de programas antigos, né? De processos seletivos antigos, e assim, com uma procedência, ela era muito inteligente, a Ciane, né? Ela mostrou assim, um espírito investigativo, né? Aquela curiosidade investigativa. Oi, Ciane. Aquele espírito investigativo mesmo, né? Ela foi atrás do programa, né? Porque eu acho que a investigação ela começa antes do processo. Sim, ela contou um pouco disso na live passada, Isso. Foi muito gostoso ouvir. Ela me causou uma impressão excelente, porque ela chegou com tudo na ponta da língua. Eu acho que ela até estudou. Eu não sei o que ela fez lá, que o feitiço me pegou. Que eu gostei muito da apresentação dela, da maneira que ela se colocou, tudo, uma seriedade muito grande, tudo, né? Eu falei, então você estuda que processo seletivo vai aparecer, né? Vamos ver o que você vai fazer, né? Estuda bastante, né? O processo seletivo tem tais etapas, né? Tem uma parte que é cega, que não tem jeito de a gente saber quem é a pessoa, né? Então, que você capricha no seu processo e vamos ver o que vai dar, né? E ela passou muito bem, acho que foi em primeiro lugar mesmo, né? E de fato a escrita dela é muito boa, é uma pessoa que escreve muito bem, consegue sintetizar ideias, é uma pessoa muito capaz, né? E ela foi um ponto para mim de alavanca dessa vontade minha, que era um desejo meio como é que eu posso falar, meio abstrato, né? Eu tinha vontade, mas como a gente trabalhando, a gente tem muitas tarefas, né? Então, para a gente ter a desculpa de fazer uma coisa que a gente gosta, nem sempre a gente consegue, né? Então, a Ciana, ela funcionou como um álibi para mim, né? Para eu pesquisar a dança. Aí foi aí que eu fiz o grupo de pesquisa, né? E aconteceu, né? A gente estava num congresso lá em São Paulo, eis que eu encontro a Isabel lá. Foi lá no Instituto de Artes da Unesp. Ah, tá. Eu já tinha esquecido qual o nome. Eu lembro, não esqueço nunca. Eu fui como ouvinte, porque eu queria mesmo me divertir, eu participei de dança telemática, eu fiquei igual pintinho no lixo, sabe? Ciscando lá, toda feliz. Aí eu encontrei a Bel, né? E foi uma aliança que a gente... Foi uma companheira, uma cúmplice, né? De vida, né? De projetos, né? E a gente está aí no caminho há muito tempo, né? A gente fez muita coisa legal, né? Viajamos, né? Escrevemos artigos juntas. Isso. Dançamos muito fora, na rua, né? Eu tenho o projeto Dança Experimental, que você participou, né? Do início disso também. Mas não é o assunto de hoje. Eu queria ter participado mais. Eu quero até retomar esses vídeos, esses experimentos que a gente fez, que foram tão lindos, né? Nós vamos fazer isso. Agora, Olga, como que surge, né, esse tema hoje, que é um tema que você está estudando, né, que faz parte da sua fase no pós-doc, que é corpo e improvisação. Compartilha com a gente aí. Bom, a questão da improvisação, né, é uma coisa para mim sempre foi muito fascinante, né? E é uma coisa que chama muito a atenção da gente, porque é um momento, né, em que você está muito, assim, você, né? É um momento como que a gente fala, preencher o agora, né? E o corpo é o lugar do agora, né? Do aqui e do agora, né? Então, assim, eu acho o improviso uma coisa muito bacana, mas é muito importante a gente não confundir improviso com vale tudo,
né? Então é uma questão Ah, complicada e também, né? E não excluir a improvisação do conceito de coreografia também, né? uhum. Porque na verdade um produto improvisado, né? Não quer dizer que não seja uma coreografia. E muitas vezes ele tem todo um desenho muito interessante, dependendo da maneira como você construiu essa improvisação, né? Então, esse processo criativo de improvisação, ele para mim é muito fascinante, né? E eu sempre gostei muito disso, sempre fiz isso na minha casa, muito por minha conta também, muita coisa, né? Mas com contato com você, né, Bel, parece que isso foi caindo mais fortemente, né, mais profundamente, a ficha, né, o meu interesse. A gente foi lá lá em Rosário, né, num congresso em Rosário, foi uma época muito boa também, né? Rosário na Argentina, Na pessoal. Argentina, né? A gente passou assim aquela coisa da dança na mochila que foi para mim inesquecível. Retoma, viu, Bel? Aí a gente Ah, minha passou. filha, dança na mochila não paro, não. Estou sempre fazendo. É, Agora é é. importante, você falou Então uma me coisa inclui tão na sua mochila. interessante, Uhum, você cita a dança experimental, né? Porque uhum. uma dos braços da dança experimental, ele é a improvisação, né? Isso, Você fala isso, da coreografia e tudo, que a dança experimental ele é um método, ele é um processo, né? De isso, ensino, aprendizagem e de processo criativo. isso. E é uma Eu queria, pesquisa, né? eu queria te perguntar, porque tanta gente fala de improvisação, né? Afinal de contas, o que que você deu uma dica ótima, improvisar não é o vale tudo, né? O que que é importante? Quais que são as bases de uma improvisação? O que que é importante na improvisação? E que base teórica, né? Você teve lá com a Helena Katz, tudo. O que que você teria para trazer de novo para nós, para a gente, até o pessoal que está entrando aí, entender e compreender o que que a gente chama de improvisação, a Uhum. partir da sua experiência e das suas leituras. Eu acho que você até teria até mais para falar do que eu, né? Porque você já tem trabalhado com essa questão do experimental já há bastante tempo, isso para você é muito sério, é uma pesquisa, né? Você Uhum. trabalha com o processo criativo, né? Improvisação junto com a questão. Uma coisa que eu acho muito importante pensar é que a improvisação ela pode aparecer como um meio ou como um fim em si mesmo. Isso é uma coisa importante, né? Ela pode ser um instrumento de pesquisa, né? Então, e pode ser já o produto, né? Quando ela aparece como produto, ela já é a obra, né? Então, o momento criativo coincide com o momento da execução da exposição da obra. Né? Eu não gosto dessa palavra obra, porque ela cria uma aura muito grande de uma coisa que tem que ser Uhum. acabada. Né? Inclusive, uma pergunta que a gente sempre faz, né? Será que existe uma obra acabada? Né? Existe, de fato, né? Uma coreografia pronta? Né? Existe um poema pronto? Existe um texto pronto? Né? É uma Será que pergunta que... você termina o texto tem um ponto Isso! Né? final? Então, dentro da dança também essas perguntas são muito pertinentes, né? O que é o fim de um texto, né? Então, assim, eu penso muito, né, a improvisação como um processo que passa muito pela... assim, na época do meu pós-doc, eu estudei muito essa questão do que é o momento da improvisação, né? A teoria corpo-mídia, ela ajuda muito nisso, sabe? Porque ela pensa a dança como o próprio pensamento do corpo. Então, ela parte da teoria da neurociência, né? Por exemplo, Damasio fala, né? Que o pensamento se constitui no corpo, né? Como conceitos cinésio-táteis, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Que o sistema motor ele participa do pensamento em si. Então, isso já é um passo muito à frente do que a gente pensa, né? Eu estou falando um conceito que fica muito difícil de explicar aqui, né? Eu estou até desconfortável para falar sobre isso, porque depende de um caminho grande, né? Para chegar Uhum. nisso. Mas é muito importante pensar que o corpo ele tem todo um processo de construção de pensamento de conceitos.
né? Uhum. E não é o corpo e mente, eles estão juntos, né? É muito perigoso a gente pensar que a mente está lá separada e o corpo está lá separado, ele é dócil à ideia, então você tem uma ideia primeiro e o corpo vai se conformar a essa ideia, né? Então, na verdade, o pensar já é um gesto, o pensar já é um movimento. E o pensar já é físico, por mais abstrato que ele seja. Então, é muito importante não se tentar separar tanto, né? Mas também, quando você for fazer uma improvisação, né? É muito importante pensar que é uma pesquisa. Então, criar uma possibilidade de interrogação, de inquietação, de questionamento no que você está tentando fazer, né? Não é, eu fecho o olho e agora vou ao ritmo do meu inconsciente. Isso não quer dizer que não seja também possível, né? Isso também é possível, né? E tem uma outra coisa, né? É. Eu acho, na minha opinião, que o improvisar é muito mais difícil, Muito né? difícil. Muito mais difícil, porque a gente tem que ter o cuidado de sair do óbvio, né? Então, por exemplo, vou Isso. beber água, vou fazer Isso. movimento, coração, Isso. né? Não E pode. então, Fica muito óbvio, então né? é sair do óbvio. A outra Isso. coisa que é interessante a gente pensar que esse movimento da improvisação nos faz até refletir sobre os próprios conceitos de dança, né? Isso. Então, será que eu preciso de música para dançar? O que seria Isso. dançar sem música? Como improvisar? E aí eu me lembro quando Dançar você sem música é fala. mais difícil ainda. Por quê? Exatamente. Porque dançar sem música, a música, por mais assim atonal que ela seja, por mais inquietante que ela seja, né, por mais desconstrutiva que ela seja, ela tem um desenho de coesão textual já. Então, ela como estímulo, se você usa a música como estímulo de improviso, ela vai te dar um rumo de alguma forma, porque você vai interagir com um texto já pronto. Então, de alguma forma, é mais fácil você construir um texto coeso, né? Dentro de um processo de improvisação, né? Usando a música como estímulo, né? Mas sem música é muito mais difícil. Porque Você falou uma coisa bem interessante que eu gosto muito de pensar, dessa coisa da dança como uma das formas do corpo pensar, né? Tem vários autores, Martha Graham vai falar isso, Kelush Mahapatra, que é um mestre de dança clássica, disse, e outros vão dizer que a dança como linguagem, ela só vai acontecer, ela tem um start quando você não consegue dizer de outra maneira, né? Então, quando a gente pensa a dança como pensamento do corpo, e esse pensamento ele vai acontecer na área cerebral, neurônios, ideia, imaginário, né? Eu e fico com o corpo pensando, inteiro. O Damasio, ele coloca muito isso, é com o corpo inteiro. Na verdade, não é, existe pensamento, por mais abstrato que ele seja, que não sim, envolva o corpo todo. exatamente, é isso que eu queria chegar. Então, ele envolve o corpo todo por inteiro, mas aí como materializar esse pensamento nesse corpo, uma vez que às vezes eu tenho uma ideia, mas o meu corpo não consegue acompanhar. Como é que você Isso. vê isso? Eu vou ter que acender a luz aqui que eu estou ficando escuro. Peraí, vai Tá. falando, Olga. Essa questão, né, de ter uma ideia anterior, né? Se você tem um projeto, né? Se você faz porque tem várias técnicas de improvisação, né? Você pode ter um esquema, né? Uma partitura para você seguir. Você pode ser guiado por uma voz para você fazer a sua improvisação. Alguém pode te guiar numa improvisação. Né? Eu posso falar agora corre, agora anda, falo palavras para você se inspirar, né? A gente pode usar várias técnicas. Vai depender da técnica, né? Que você vai usar, né, vai ter um tipo de resposta específica, né? Você pode criar um projeto mesmo, mas eu acredito sempre que os projetos são sempre feitos para você ultrapassar aqueles projetos, né? Eu sempre uso uma frase de um poeta que chama Antônio, né, Machado, um poeta espanhol, que ele fala assim: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. Né? Eu acho que o processo de pesquisa, tanto do corpo, quanto até um projeto mesmo acadêmico, né? Você põe uma pauta,
né? Depois dessa pauta pronta, você pode ultrapassar aquilo ou mudar o processo, né? Isso acontece demais. Isso é uma coisa que me acontece demais, né? Eu acho que é muito importante até a gente lidar com isso. A gente tem que saber lidar com isso e não ficar se cobrando uma rigidez demais, porque às vezes a gente precisa de ultrapassar isso, né? Inclusive porque o processo ele vem do corpo e o corpo tem limites. Eu posso ter uma ideia interessante, né? E eu, por exemplo, né, eu voltei a dançar depois de 7 anos parada, quase 10 anos parada, né? 7, 8 anos mais ou menos, né? Parada. É óbvio que minha perna não é altíssima, eu não posso imaginar que minha perna vai até a orelha. Eu falo, não, eu imagino minha perna indo até a orelha. Ela não vai, né? Então, eu tenho que dançar de acordo com o meu corpo, né? Então, o meu corpo ele vai dançar de uma determinada maneira. Isso não quer dizer que não seja uma dança válida, né? Uma coreografia válida, né? Os limites do corpo são os limites que você tem. Olga, fala-se muito, a gente vê muito, né? Muita gente se fala de dança, improvisação associado a um conceito de liberdade. Improvisar é ser livre. Improvisar é ter liberdade. O que você comenta com a gente? O que você acha? Aonde que a liberdade chega? Como que é isso? A Helena Castro tem uma frase ótima para isso. Ela fala assim: achar que dança é liberdade, né? Você ser escravo daquilo que você não conhece, de regras que você não conhece. Porque, na verdade, a liberdade absoluta não existe, né? Na verdade, a dança é interação. O improviso ele passa muito por esse processo de interação. É uma coisa que a Helena Castro coloca, né? Que o corpo é mídia de si mesmo. Então, é como se ele entrasse em relação com outras coisas, seja o que for, né? Se a improvisação a minha proposta de improvisação é uma determinada coisa, dançar com uma bola, propor, igual a gente fez um poema, né? Corpo Estranho, a gente fez várias performances envolvendo esse poema, né? Então, assim, a gente vai criando, interagindo, incorporando, né? O corpo ele sempre incorpora o espaço, o tempo, os outros corpos, né? Aí isso é muito importante, porque ele vai expressar sempre o que é ele próprio, que ele quer. E como é que a liberdade entra nisso? A liberdade, nesse aspecto, você nunca vai ter a liberdade absoluta. Não existe isso. Você tem um corpo já construído dentro das relações, né? Não é uma coisa que você fecha o olho e agora vou fazer o que for. Não é isso. Né? Por quê? Porque o corpo, inclusive, é construído historicamente. Né? Ele tem cultura. O repertório de movimento que você tem uma linguagem que você já movimenta. Né? O repertório seu de movimento, seus repertórios, eles são construídos desde que você nasce. Né? É uma coisa cultural histórica. É genético isso, porque o ser humano ele só tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Então, onde que ele vai passar disso? Né? Então, a estrutura corpórea, a estrutura genética, né? A gente tem um cérebro reptiliano que é muito antigo. A gente tem um corpo muito mais antigo do que a idade que a gente tem. Né? A gente tem uma idade genética, uma idade como ser humano muito mais antiga do que a gente é. Né? Eu não nasci numa determinada data, mas meu corpo ele tem outras estruturas né? Corpóreas mesmo, né? Culturais, e são coisas também que a gente constrói culturalmente. Então, você não tem liberdade, porque você já tem aquilo que você maneja. É interessante, né? Porque se a gente, por exemplo, o histórico da palavra improvisação, ela está muito associada com o movimento do romantismo, né? Isso. Século XIX, com os pianistas, né? Quando eles começavam a tocar e, de repente, eles saíam da partitura e trabalhavam em cima daquela melódia, mas eles não saíam viajando, né? Por uma coisa totalmente fora. Dentro daquele roteiro, dentro daquela clave ou de sol ou de fá, né? A linguagem da música está ali, ele tem 7 notas, ele está manejando as 7 notas.
né? Então, tudo começou com esses, né? Esse termo improvisação que a gente conhece surgiu nesse tempo. Depois a gente tem referência disso com o movimento do jazz, do blues, né? Dos instrumentos de sopro. E depois a gente vê isso chegando pelo menos que a gente tem notícia, né? Com os cantores e na dança, né? Como que isso surge? O Peirce, ele tem um conceito muito interessante para isso. Eu estou te interrompendo, desculpa, compartilha aí. Não, fala aí. Eu te interrompo. O Peirce tem um conceito de semiose que é um pouco diferente da semiótica francesa. Eu não sei, depois você que me falaria, né? Se é assim, porque apesar A gente tem que marcar uma live para discutir sobre as duas semióticas. Acho que seria interessante. Mas a semiose para o Peirce não é uma semiose que está dentro do limite do intelecto humano. Né? Existem signos que não estão dentro do nosso universo, eles são signos como se a natureza pensasse também. Então, todos os objetos do mundo também estão dentro de um processo de semiose. Isso foi um elemento muito importante para o conceito de corpo-mídia, porque ela pensa também o corpo fora dos limites da pele. Né? O corpo ele incorpora outros signos. Aí a gente também não pode desprezar, dentro do processo criativo, né? Essas semioses que estão além da compreensão da gente. Né? Tem um processo o processo de improvisação ele está muito ligado, mesmo o pensamento do corpo, de um modo geral, ele está muito ligado a algum ponto que a gente não sabe qual entre o consciente e o inconsciente. Eu acho que tem muito a ver com o memorial de vida, porque você não tem como criar, né? A partir do nada. Aí eu acho que a partir do nada é só em Gênesis, no capítulo 1 que fala, haja luz, né? Mas assim mesmo ele criou a partir do verbo, né? Exatamente. Ele articulou alguma coisa. Mas quando a gente pensa em dança, né? Puxando, né, para o nosso assunto aqui, por dança, corpo, a gente está falando de um sujeito social, né? Esse sujeito que tem uma história, ele tem um memorial, um vocabulário, um memorial composto de vocabulário motor, de leituras. E tem muita coisa que a gente não tem consciência que tem. Sim. A gente às vezes não tem consciência que tem aquilo. Teve uma vez que eu vi um filme que eram os atores que eram brasileiros, sabe? Eu não conhecia nenhum dos atores, cheguei na sala rápido assim, com o primeiro olhar eu percebi que eram brasileiros. Alguma coisa que eu mesma não sei me conscientizar muito bem do que era aquilo, mas eu percebi que eles eram brasileiros, pela postura corporal, pelo gestual deles. Assim, eu não percebi, eu não prestei atenção nos lábios deles, se estava coincidindo com a dublagem, né? Como se fosse uma dublagem. Mas na hora eu bati o olho e percebi que era. Né? Então tem muita coisa que fica num nível muito profundo. Né? Não é uma coisa que é consciente. Inclusive, tem uma coisa muito importante, né, que eu aprendi no meu processo de pós-doc, né, que também está dentro da neurociência, é que a gente, meio segundo antes de você tomar consciência daquilo que você, da decisão que você tomou, os neurônios já conectaram e configuraram a decisão. Então, é uma coisa muito misteriosa isso. E é muito rápida, né? Isso. É muito rápido. Eu tenho a impressão que tem compartimentos, né, escaninhos, assim, na nossa existência, que na hora da improvisação você vai lá e busca. Isso. Mas como que você adquire esse arsenal, né? Eu lembrei aqui agora de um texto que eu li. É uma prática muito dura, é um treinamento. Exatamente, mas que você, muitas vezes, sozinho você não consegue, porque tem a ver com formação, com educação, com essa educação na escola. Eu lembrei de um texto, por isso que eu estou falando isso aí. De uma atenção profunda. Então, assim, eu viajei fundo aqui, assim. Lembrei de um texto que fala de um menininho que ele chega na escola e a professora fala assim, desenha uma flor. Aí ele foi e desenhou uma flor. Aí a professora fala assim, não é assim. A flor é assim, um caule verde, 2 folhinhas e as pétalas vermelhas. Aí ele foi lá e fez. No dia seguinte a professora falou,
desenhe uma flor. Aí ele foi desenhar uma flor do jeito que ele queria. A professora, não é assim. É com caule verde, as duas folhinhas. No dia seguinte, aí ele fez do jeito que a professora falou. No dia seguinte, desenhe uma flor. Ele fez a flor que ele imaginou, até o dia que ela mandou ele desenhar uma flor e ela fez do jeito que ela falou. Aí ganhou nota boa, né? Né? Então, às vezes, né, a improvisação ela é meio que mal vista, né? Você falou assim, você começa falando assim, improvisação não é fazer de qualquer jeito, né? Como é que você vê isso? A gente está falando, então, agora desse processo de improvisação e formação e processo de criação. Como é que você vê essa coisa do professor, do instrutor, da relação didático-pedagógica? Como a gente desenvolver esse processo esse potencial de improvisação, Olga? É uma pergunta dificílima, né? Ela dava para vir. Tem técnica? Tem técnica? Eu acho que sempre pode haver técnicas, né? Mas essas técnicas nunca podem ser autoritárias. Eu acho que tudo que você faz com relação à criatividade, você tem que tornar a coisa como uma brincadeira. Eu acredito muito no brinquedo, em você brincar. Eu dou uma disciplina lá no Cefet, que é para graduação, que é escrita criativa. É uma horrível de um título, né? A palavra é horrível. Muito aluno chega lá morrendo de medo, né? Aí eu tento... Isso aí eu estou falando em público aqui, mas eles vão saber disso, né? Se eles virem esse vídeo, mas é um segredo meu, né? Eu não dou bomba nunca nesse curso e o máximo possível que eu posso de dar uma nota muito alta eu dou. Você sabe? Porque eu acho horroroso ter que avaliar um processo de uma pessoa que é como avaliar a criatividade do outro, né? Isso é uma porcaria, isso é muito bom, meu Deus. Eu tento fazer um papel mais de orientadora do que de avaliadora. Então, eu falo assim, seria legal, né? Pôr uma palavra aqui para dar uma rima. Será que isso não seria legal, talvez, trocar essa palavra para manter um padrão? A Ciane está dando palpite aí. Ela falou que precisa de estímulos criativos. Isso, estímulos. Aí ela pôs a coisa certa. Até aí eu vou entrar na questão da dança, né? Que eu acho que é uma coisa importante, né? A gente já deu algumas oficinas, né? Eu, a Ciane, eu dei uma oficina lá no Cefet com uma colega minha, Ângela Vieira, que eu acho que é muito importante dar elementos para a pessoa alimentar, né? Um ímã não faz farinha sem grão, né? Então, eu acho que o papel do professor, no caso desse, é oferecer grãos, né? Então, para o moinho das próprias pessoas moerem, né? Então, às vezes a gente fez isso, a gente colocou alguns poemas declamados, outros não declamados, textos, né? Colocou objetos de vários tipos, né? Eu coloquei uma coisa que você gosta, que é um tecido, né, de seda, isso aí. Adoro. Acho que você já fez uma vez, e eu gravei e analisei sua performance, ficou muito boa, né? E eu acho que é muito importante ter um gatilho para disparar, porque a pessoa também ela se coloca diante de uma coisa em branco, assim, no vazio. Agora eu sou criativa, né? Como que eu vou ser criativa? Eu nunca fui criativa, as pessoas nunca se consideram criativas. E, na verdade, é uma coisa muito importante. Todo ser humano é criativo, né? A vida é criativa. Só que você estar vivo é criativo já. Eu estou lembrando de um texto da Helena Katz mesmo, que ela fala sobre o coreógrafo como DJ. Você lembra desse texto? Sim. Eu tenho ele, eu tenho numa revista. Esse texto do coreógrafo como DJ é muito interessante. É um texto antigo, né? Muito antigo. Esse deve ter mais de uns 15 anos, esse texto. Mas como ele é atual, né? Ela associando o ato de coreografar, de criar com o DJ. O que o DJ fala? Ele tem um monte de músicas, ou antes era LP, né? E agora você tem nos arquivos de música, como que você cola uma música na outra, onde você tira, onde você sobrepõe. É a questão da improvisação e do processo de criação, eu vejo, em tomadas de decisão, né? Muito bom.
Que critérios que você usa na hora H, porque a improvisação não é uma coreografia pronta, né? É você, na verdade, é você estar pronto para fazer essas conexões. É uma para prontidão que fazer você tem que armar. Você tem que armar. É um E você treinamento arma na hora, né? Isso. É em Na alta hora. velocidade. É o Então, que me aonde fascina. você busca? Eu gosto muito É. sempre de pensar numa linha temática, né? Que pode ser uma ideia. Amanheceu. Isso. Como que onde você busca isso? Isso é um referente, por isso que eu falei que eu vejo muito o repositório, né, desse imaginário no memorial de vida, nas leituras que você tem, nas poesias, né? Tão bacana. Eu sou Assim, apaixonada por o poesia. projeto que você desenvolve com a Ciane, né, que eu já venho acompanhando, acho que foi o start dessa história toda, né, da Ciane dançar suas poesias. Ela dança muito bem meus poemas, tenho muito orgulho das danças que Olha, ela eu fez. vou escolher um poema seu também e vou fazer. Vamos ver o que Ah, vai fácil, eu dar. vou adorar. Inclusive, você postou hoje aquele do mar, né? Das É lindo, né? Eu ondas, gosto das daquele. A minha irmã, conchas. ela valorizou muito aquele poema, sabe? Com aquele mar, né? É engraçado, porque eu sou mineira, meu filho perguntou para mim, você é mineira e faz tanto poema de mar, né? É porque o mar, ele tem um fascínio, né? O mar, Vou ele fazer tem... aquele, hein? Já escolhi. Vou Ó, fazer já tem aquele. voz, né? Se você quiser trabalhar com voz. Aqui, a Denise Na verdade, não Mazeto. precisa de ter a voz, né? Uma coisa que chama muita atenção que é a improvisação. Com um poema, não precisa de aparecer o poema explícito. Não, você lê o poema e embarca. E A dali Denise você... Mazeto, ela é de Goiânia, de Curitiba, conheço Denise, tem uma escola, Barac, e ela está falando aí, né, que muitos movimentos da improvisação são frutos de pensamentos do nosso subconsciente. Você concorda? Isso, concordo plenamente. Na verdade, esse espaço, né, entre o consciente e o inconsciente é um espaço é o espaço mais interessante. Ele é metafórico, ele transmite uma coisa para outra, né? Ele traz a possibilidade e a potência da criação, né? É igual o lusco-fusco que acontece no sonho, né? Eu acho muito importante isso. A poesia e o sonho, elas têm uma materialidade parecida. Né? Eu acho que é muito importante as imagens que se combinam e que tem uma coisa estranha ali, que cria uma inquietação, né? Então eu acho que o subconsciente ele é muito importante, sim, você tem toda a razão, né? Que eu não sou psicóloga, né? Então eu tenho um pouco de medo, né, de entrar nesses campos, né? Mas com certeza seria esse espaço, né? A neurociência eles colocam isso, o enlace, né? Principalmente naquele curso, naquele livro, né? Do Damasio, ele fala muito dessa questão, né? Do enlace, né? Entre aquilo que você... A neurociência hoje é uma área muito interessante para a gente estudar, né? Nossa, Essa questão, várias abordagens da dança. Olha, tem a Cíntia Esteve, está falando que ela já dançou poema também. Dá vontade de ouvir, né, Olga? A experiência das pessoas, que É uma pena bacana. que a live fica nós duas, né? E não inclui tantas Ó, pessoas. a Denise está me corrigindo aqui, ó. Barack Studio Dance, viu, gente? Ah, Contribuição da Denise aí. Ô, Olga, falando dançar o poema, você pensa que, por exemplo, tem o poema, mas esse poema foi escrito por uma outra pessoa. Então, vamos falar o outro, né? E eu sei que você trabalha. Gente, a Olga é uma super dançarina de tango, vocês não acreditam. Que é uma eu fico feliz, coisa. super dançarina, né? Aí eu fico muito feliz com esse E eu elogio. fico pensando nesse outro. Como que é improvisar, né? Esse trabalho de improvisação na dança com o outro, partindo da sua Ótimo, experiência com o tango. ótimo que a Soninha, minha irmã, né, a Sônia Caterina, ela entrou aqui agora, né? Teve um caso muito interessante com ela, sabe? Com ela, envolvendo ela. Ela foi eu tinha um poema, né, que chama Palavras. Aí ela compôs um tango com a letra dela, tudo direitinho. No meio desse tango tinha o poema recitado.
Olha para você ver que margem para mim. Aí a gente fez um improviso com esse tango dela, sabe? E é muito interessante que na hora que ela começou a recitar o poema, a música ficava muito leve, você sabe? Ela não impunha alguma coisa, sabe? Ela não ficou muito impositiva, a voz ficou. Ela conseguiu compor de uma forma que respeitou a voz do poema, as palavras do poema. Ficou muito bonito o tango dela, né? E eu tive essa oportunidade de improvisar. Agora, improvisar. Você gravou? Você tem registrado para compartilhar Tenho, com a gente? tenho. Então manda, queremos ver. Eu dancei 2 vezes, eu tenho 2 filmagens, 2 versões. Para quem quiser conferir que não tem nada coreografado ali, vocês vão ver que as 2 versões são muito diferentes. Né? Você tem um canal? Onde você publica? No YouTube? Você tem um canal? Eu acho que as duas coreografias, uma eu acho que está no meu canal, eu acho que a outra está com a Sônia Escreve aí no comentário o seu canal para o pessoal te buscar. Escreve aí no comentário o seu canal. Eu tenho depois que colocar, porque o meu canal do YouTube, eu acho, não sei se está Olga. Eu acho que está Olga Valesca Soares Coelho. Quer ver? Se não tiver. Deixa eu sondar aqui. Deixa eu olhar aqui. Mas vai falando, Olga. Isso foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com música e esse aí é o meu canal do YouTube. Eu tenho a impressão que está lá. Se não tiver, eu vou subir. Você escreveu? Vídeo, tá? Aí eu dancei 2 vezes. Uma vez no lançamento de um livro que chama Entre o Samba e o Tango, que foi poemas que a gente fez ao redor dessas 2 músicas, né? Desses 2 tipos de ritmo, né? Desses gêneros musicais, né? E aí eu tinha vários poemas, né? E a gente fez esse lançamento, e nesse lançamento eu dancei esse Palavras, né? Que a minha irmã tinha feito, mas só a título mesmo de show para lançamento, né? Mas assim, o improviso a 2 é um enigma muito interessante. Olga, vou ter que te interromper, sabe? Porque a nossa live está acabando. A gente tem 4 minutos. Voou, né? Voou. Para a gente encerrar, eu já vou despedir do pessoal aqui, porque se apagar, eu já despedi. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Olga. E eu queria, então, que a Olga comentasse com a gente qual que é a diferença entre dança coreografada e dança improvisada. Ai, meu Deus, em 4 minutos você tá me colocando. Rapidinho. E se você acha, qual associação você faria de dança com performance? Na verdade, são 2 conceitos complicados, né? Todos os 2 seriam uma coisa para uma live à parte, né? Que eu acho que é muita coisa para falar sobre isso. E eu correria o risco de cometer uma imprudência muito grande, porque falar sobre essas questões, diferença, né? Inclusive, quando a gente estava falando o que é um texto acabado, né? O que seria um texto acabado? O que seria uma obra, né? No final das contas. Então, a coreografia, né, seria uma proposta. Na verdade, eu acho que muito mais a intenção, porque hoje em dia muitas obras são publicadas, né? E a gente vê muitas apresentações que são todas improvisadas, né? Hoje em dia está usando muito o improviso. O improviso ele é um meio e um fim ao mesmo tempo, né? Então, é muito importante a gente pensar que não existe, esse limite ele é muito frágil entre um e outro, e que existem vários processos. Você pode colocar o improvisação como um meio e como um fim em si mesmo, né? E existem muitas técnicas, muitas motivações que você pode criar, né? Você teria algum autor, Olga, para indicar para o pessoal ler sobre esse tema de corpo e improvisação? Corpo e improvisação, eu não sou boa com um título assim logo de cara, não. Eu tenho não, sobre do que você estudou no seu pós-doc, sobre improvisação. Tem um que eu notei que teve muitos casos de improvisação, é uma tese da Cleide, eu esqueci o sobrenome dela, que foi orientanda da própria Helena Katz, sabe? Aí ela aborda sobre essa questão. Ela tem mestrado e doutorado. Tem os 2 escritos que estão no site da PUC São Paulo. Para mim foi um achado aqueles 2 textos. Ela tem uma abordagem interessante. Não é a minha abordagem, sabe?
ela tem uma outra abordagem diferente da minha, mas ela dá muito pano para manga para pensar sobre isso. É, eu queria encerrar agradecendo muito às pessoas que estão aí em presença, agradeço muito você, Bel, por ter me convidado, e agradeço o meu parceiro, Bruno Braga, que ele é meu cúmplice nas criações nossas de improviso, né? Ele é uma pessoa muito especial para mim, né? Ele tá, porque é muito difícil um homem ceder. Eu faço muita coreografia improvisada com condução compartilhada. Eu faço muito isso, é um desafio mais louco ainda, né? Porque você faz e tem que sair uma coisa legível, né? Porque você imagina, né? Aí você tem que transmitir e receber a informação muito rápido, em alta velocidade, né? Então, eu agradeço muito esse meu cúmplice, esse meu amigo, e a minha irmã, que está aí presente. Muito obrigada, né? Obrigada, gente, pelo Ibope. Obrigada, viu, Olga, por você ter por essas conversas que você tem proporcionado, né? E aproveitar e convidar o pessoal para o nosso seminário internacional Concepções Contemporâneas em Dança, que vai acontecer lá na Escola de Educação Física em novembro, né? A gente vai abrir as inscrições agora dia 15 de maio e para a submissão de trabalhos, e a Olga vai estar lá conosco como conferencista, lá, né, participando com a gente com videodança. Esse ano você vai dançar com a gente, né? Você vai dançar o tango, né? Vamos ver como esses coronavírus vai se comportar, né? Não, em novembro já vai estar tudo já vai certo, passar, né? se Deus quiser.